Essa faixa etária, dos 15 aos 39 anos, o que eles têm de mais difícil, entre aspas? É uma idade onde a pessoa está com muitos planos, né? Então, acabei de passar na faculdade, ou acabei de casar, ou acabei de ter filho. A gente fica sabendo e vê muito caso de mulheres que... Muitos não, né? Mas tem mulheres grávidas que desenvolvem câncer. Tem mulher amamentando que desenvolve câncer de mama. Então, é uma faixa etária que você tem muitos planos e tem que parar tudo para tratar um câncer. Então, isso é muito difícil do ponto de vista psicológico. Olá, tudo bem? Os oncologistas estão colocando um olhar mais apurado, uma lupa, na faixa etária de 15 a 39 anos. Com isso, o número de diagnósticos dessas pessoas nessa faixa de câncer estão, obviamente, aumentando por causa desse olhar mais apurado. Eu converso com a Maristela Bergamo, que trabalha no Hospital das Clínicas e está em 2 sociedades da área. Doutora Maristela, cresce o número de pacientes vítimas do câncer ou é porque está se fazendo um diagnóstico mais apurado? Obrigada, Marcos, pela pergunta, porque eu acho que é muito importante a gente esclarecer. Às vezes, a gente vê notícias como cresceu o número de câncer em jovens, crescimento alarmante. Existe mesmo um crescimento. Acho alarmante uma palavra muito pesada. Existe um crescimento, mas esse crescimento é por diversos motivos, o aumento no número de casos. Certamente, estamos fazendo diagnósticos mais precisos, tem se diagnosticado mais pacientes, tem se prestado mais atenção. Então, por exemplo, uma mãe que teve um câncer de mama com 45 anos, a filha mais jovem começa a fazer exames mais precocemente, acaba diagnosticando mais cedo, né? Os hospitais, os oncologistas estão registrando mais o número de casos também nos registros hospitalares de câncer, tem tido uma atenção maior para isso. Além disso, tem também um aumento no número de casos em adultos jovens, adolescentes, adultos jovens, devido à alimentação, devido a outras questões, uso de álcool, cigarro, outros fatores que ainda estão sendo estudados para poder falar concretamente que são causadores do aumento. Mas acho que são diversos fatores envolvidos, não só um aumento alarmante. Bom, por que esse olhar, então, mais apurado dos 15 aos 39 anos? A senhora falava antes do programa começar que esse é um olhar no mundo. Isso. O que é que motivou esse olhar? Bom, eu sou oncologista pediatra, né? Então, pediatria a gente fala até 18 anos. E há alguns anos, o mundo, principalmente Europa e Estados Unidos, começou a voltar o olhar para esse paciente mais velho da faixa etária pediátrica, né? Os 15 aos 18, 21 anos. A gente começou a perceber que são pacientes que, junto com os adultos jovens, que a oncologia clínica trata, então, junto até perto dos 40 anos de idade, são pacientes com características psicossociais muito parecidas, são características clínicas muito parecidas. Então, por exemplo, a adolescente de 18 anos e a mulher jovem, perto dos 30, 30 e poucos anos, têm características biológicas do ponto de vista hormonal, físico, parecidos. São pacientes que muitos estudos já mostram que a biologia molecular, a genética, no momento do desenvolvimento do câncer, também é muito semelhante. Então, esses pacientes dos 15 a 39 anos foram agrupados como adolescentes e adultos jovens, do inglês a sigla AYA, A-Y-A. E as sociedades ao redor do mundo de oncologia e oncologia pediátrica começaram a estudar mais a fundo esses pacientes. Existe uma predominância de algum tipo de câncer nessa faixa etária? Existe, depende muito do país de origem, né? Então, quando a gente pega, eu tenho alguns dados aqui do estado de São Paulo e do nosso hospital também, onde a gente tem um número maior de casos no sexo feminino, devido a câncer de colo de útero e câncer de mama. Alguns países têm um predomínio de melanoma, de câncer de pele, principalmente os países com alta incidência de sol.
E eu acho que, no geral, é isso. Para você ter uma ideia, aqui no nosso hospital, a gente fez um levantamento de 2018 a 2022, a doutora Celiane, que foi uma aluna de TCC minha, que terminou a pediatria. Nós fizemos esse estudo junto com a oncologia clínica, com a hematologia, com a professora Leia, que cuida de câncer de tireoide. E esse estudo mostrou para a gente que dentro do nosso hospital, nesses 5 anos, a gente teve mais ou menos 9.300 casos de câncer. Geral. Desses 9.300, 9% mais ou menos dos pacientes tinham entre 15 e 39 anos de idade. No nosso hospital, por ser um grande centro de referência da hematologia, a gente teve bastante casos de leucemia e linfoma. Também tivemos muito caso de câncer de colo de útero, câncer de mama e câncer de tireoide também. Quando a gente extrapola isso para o estado de São Paulo, a gente tem os dados da FOSP, que é a Fundação Oncocentro de São Paulo, onde os registros hospitalares de câncer mandam os dados para lá. Eles têm um banco público que a gente pesquisa na internet. Eu levantei isso com a ajuda dos epidemiologistas da FOSP. E no estado de São Paulo, nesse período 2018 a 2022, a gente teve 24 mil, mais ou menos, casos de câncer na faixa etária de adolescente e adulto jovem, que correspondeu a mais ou menos 9% de câncer no estado de São Paulo também, de todos os casos. Doutora Maristela, o seu foco é a pediatria, mas eu preciso perguntar. Claro. É mais difícil o tratamento do 15 aos 39 ou já de uma pessoa idosa? Ou de uma criança, que é a tua especialidade? Né? Eu não sei falar do câncer no idoso, a não ser dos familiares que eu tive e vi, né, e pude acompanhar. Essa faixa etária, dos 15 aos 39 anos, o que eles têm de mais difícil, entre aspas? É uma idade onde a pessoa está com muitos planos, né? Então, acabei de passar na faculdade, ou acabei de casar, ou acabei de ter filho. A gente fica sabendo e vê muito caso de mulheres que... Muitos não, né? Mas tem mulheres grávidas que desenvolvem câncer. Tem mulher amamentando que desenvolve câncer de mama. Então, é uma faixa etária que você tem muitos planos e tem que parar tudo para tratar um câncer. Então, isso é muito difícil do ponto de vista psicológico. Do ponto de vista de tratamento, o que a gente já consegue falar em alguns cânceres é que essa faixa etária tem uma toxicidade, ou seja, a quimioterapia parece ter um efeito mais tóxico do que na criança menor. Por exemplo, o osteosarcoma, que é um tumor ósseo. A gente sabe que uma das medicações que a gente usa para tratar o osteosarcoma, que a criança e o adolescente mais jovem tolera bem, os adolescentes e adultos jovens não toleram tão bem. Tanto que não se usa essa medicação em pacientes mais velhos, né? Depois dos 18 anos de idade. Então, algumas coisas a gente vai descobrindo e adaptando para o adolescente e adulto jovem. E esse é o objetivo das sociedades, tanto dentro do Brasil, que eu tenho o prazer de fazer parte, que eu coordeno o Comitê de Adolescentes e Adultos Jovens da SOBOP, que é a Sociedade de Oncopediatria, e faço parte do mesmo comitê na Sociedade de Oncologia Clínica. Então, dentro do país e fora, Estados Unidos, Europa, América Latina, nós estamos todos olhando bastante para essa faixa etária. E esses números, óbvio que esses números que a senhora passou aqui são de São Paulo, mas eles refletem o mundo? O mundo é bem parecido. Os dados dos Estados Unidos, que eles têm sempre em estimativas, né? Para o ano passado, eu não me lembro o número absoluto, mas eles tinham em torno de 6% de cânceres no país naquele ano era de adolescentes e adultos jovens. E da Europa, as últimas estatísticas, em torno de 8% também, dessa faixa etária de 15 a 39 anos. Do total de casos, em torno de 8% era de adolescente e adulto jovem também. Bom, se está se fazendo mais diagnóstico, nós estamos aumentando o número de clientes, vou colocar como isso, pacientes, nos hospitais. Mudou de anos para cá essa possibilidade, a velocidade no atendimento a essas pessoas?
Você diz velocidade aumentando ou velocidade da gente atender mais... Aumenta a velocidade de atender a pessoa. Tá. Diagnosticou dia Y, no dia Z está sendo atendido. Sim. Eu não tenho esse dado concreto, publicado, eu desconheço publicação assim, mas do que eu observo é que a gente tem, sim, o aumento do número de casos chama mais atenção, então eu acho que os médicos estão mais atentos para fazer diagnóstico de câncer. Aqui dentro do HC, a gente tem a oncologia pediátrica e a gente tem a oncologia clínica. E a gente tem uma interação muito boa entre as duas especialidades. Então, a gente recebe, por exemplo, um paciente de 17 anos e 11 meses, que vai fazer 18, enquanto está estadiando a doença, e imediatamente a gente entra em contato com a oncologia clínica e encaminha esse paciente para lá. Eu tenho contato com outros hospitais que eu sei que é da mesma forma. E tem se notado mesmo um aumento de pacientes jovens, adultos jovens, chegando aos hospitais. Pelo menos os relatos dos colegas que trabalham em hospital como o nosso, que tem tanto oncologia clínica quanto oncologia pediátrica, é de que tem se notado um número maior de pacientes. Com isso, a gente quer mostrar ao Ministério da Saúde, criar diretrizes para que esses pacientes sejam atendidos de forma mais individualizada. Porque é muito complicado você colocar um paciente de 18 anos, por exemplo, numa enfermaria de pediatria, né, que tem um bebezinho do lado. Como é muito complicado você pôr um paciente de 18 anos numa enfermaria onde tem idosos. Então, a intenção desse estudo conjunto das sociedades de oncologia pediátrica e clínica é criar diretrizes, criar centros especializados em adolescentes e adultos jovens, onde esses pacientes possam ser acolhidos da melhor forma, tanto do ponto de vista técnico-científico, quanto do ponto de vista psicossocial. E o que a senhora pode falar do avanço da tecnologia, tanto na hora de detectar quanto na hora de tratar? Eu acho que a questão da inteligência artificial, a gente está todo mundo aprendendo bastante aí, mas vai ajudar muito em diagnóstico precoce, em encaminhamento de pacientes. Às vezes, se a gente perguntar quais são os centros especializados em adolescentes e adultos jovens no país, hoje a gente não tem essa resposta, porque tem poucos centros especializados nisso. Mas, certamente, a gente vai ter isso em breve. Os exames de imagem estão melhorando muito para a detecção precoce de câncer. Os exames de rastreio também tem se falado mais, por exemplo, em aconselhamento genético para aqueles pacientes com história familiar de câncer. Fazer exames genéticos para poder direcionar o segmento, né, o rastreio desses pacientes. Eu acho que tem ajudado muito e a tendência é ajudar cada vez mais mesmo. A senhora falou do aconselhamento genético. Uhum. Ele é importante? Se é importante, para quem? Ele é muito importante. A gente tem um grupo de pacientes em particular, que são pacientes com síndrome de predisposição ao câncer. Então, por exemplo, uma mãe que teve câncer de mama com 32 anos. Depois vem uma criança com câncer. Isso tudo está agrupado numa possível história familiar de câncer, né? Assim, uma muito provável história familiar de câncer. Então, são famílias que precisam de um aconselhamento genético. Aqui, você sabe, a gente tem muito caso de retinoblastoma, que você costuma nos apoiar e nos acompanhar. E a gente tem recebido crianças com retinoblastoma, cujo pai teve retinoblastoma, cujo a mãe ou o irmão teve retinoblastoma. Esses são pacientes que precisam muito do acompanhamento genético. Que aqui dentro do nosso hospital a gente tem a genética voltada para nos ajudar. Mas, infelizmente, não é todo o serviço que dispõe dessa equipe profissional para fazer o aconselhamento, para fazer os testes genéticos que ainda estão fora da realidade de custo ao longo do país, né? Não região sul-sudeste, mas ao longo do país. Eu vou tomar esse exemplo aí do retinoblastoma, que que eu passei a entender e a fazer o diagnóstico quando você olha o olho da criança e ele tem uma espécie de uma luzinha ali, Isso. né? Aí eu pergunto para a senhora o seguinte: há outros profissionais que vêm aqui
para bater esse papo, e eles falam com alguma frequência da dificuldade do diagnóstico lá no atendimento primário. Uhum. No caso do retinoblastoma também, me parece que não é um atendimento muito rápido nas unidades básicas de saúde. E no câncer? O atendimento lá na unidade básica de saúde, o profissional, eu estou falando de um grupo, né, do Brasil, ele tem a percepção, olha, isso pode ser câncer, com rapidez necessária? Eu acho que ainda, infelizmente, o contexto geral, não, ao meu ver. Eu estou falando uma opinião pessoal e eu não tenho dado para te mostrar concreto, mas eu ainda acho muito aquém do que a gente gostaria, né? Tem se chamado mais atenção. O retinoblastoma, eu quero ver o impacto, porque a gente tem feito a campanha, né, o De Olho nos Olhinhos, que se acompanha. Então, em breve, a gente vai ter um impacto aí de 5 anos de campanha para ver como que isso pode ter melhorado o diagnóstico do retinoblastoma, por exemplo, porque chama muita atenção, né, a leucocoria. Agora, os outros cânceres, a gente ainda pega paciente que fica muito tempo. Vai ao pronto atendimento. E eu não estou falando de público, de serviço público, não. Muito paciente que vai em atendimento em hospitais privados, em convênio, e demora 2, 3 meses para se fazer a suspeita e aí começar a investigar. Então, ainda está aquém. Eu acho que tem melhorado, tem se falado mais de câncer, tem se chamado mais atenção, mas eu acho que ainda muito aquém do que a gente gostaria. A senhora participa de 2 sociedades, né? Isso. Na Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, eu coordeno o Comitê de Adolescentes e Adultos Jovens. E na outra? Na SBOC, que é a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, eu faço parte do comitê. Eu não sou coordenadora, mas eu faço parte do comitê, junto com a doutora Ana Isabela e colaboradores. E é médica do Hospital das Clínicas na oncopediatria. Que futuro as sociedades desenham para o atendimento ao câncer, tanto de criança quanto dessa faixa etária que a gente está discutindo, dos 15 aos 39? Eu acho que o desenho primeiro, a gente mostrar os números, né? A gente chegar lá no Ministério da Saúde, chegar nos órgãos que são responsáveis por organizar tudo isso para nós e falar, nós temos tantos mil casos de adolescentes e adultos jovens com câncer, assim como de crianças, como de idosos, ou como de adultos e idosos, né? Esses números estão muito avançados, estão muito claros para algumas faixas etárias, mas pouco claros para essa que a gente está conversando, de adolescente e adulto jovem. Então, eu acho que é mostrar que esses pacientes existem, mostrar o quão melhora o diagnóstico precoce para o tratamento do paciente. Algumas doenças ainda são muito graves e a chance de cura ainda é baixa, alguns cânceres. Mas você receber uma criança, por exemplo, um adolescente que está bem de saúde para começar o tratamento, é diferente de você receber essa criança, esse adolescente, esse adulto, meses depois, com doença muito avançada, que você não vai conseguir nem começar a tratar. Então, mostrar a importância do diagnóstico precoce, brigar, entre aspas, por políticas públicas que possam nos ajudar a ter acesso ao diagnóstico precoce, acesso ao tratamento, acesso à medicação, muita medicação que tem fora do Brasil e aqui a gente ainda não tem. Então, eu acho que é isso, é mostrar número, mostrar que precisa e está longe? Acho que não, longe não. Eu acho que está acontecendo, isso que importa, né? Assim, a gente está acontecendo. Então, tem se discutido essa faixa etária mais específica, como outras diretrizes de tratamento e buscando junto aos órgãos competentes. Eu acho que está acontecendo. E só o fato de estar acontecendo me dá a esperança de que não está longe. Bom, eu vou encerrar com uma pergunta que a senhora avalia se pode responder ou não. O que a doutora Maristela Bergamo, uma oncopediátrica, pode falar para o colega que está lá na unidade básica de saúde sobre o atendimento à suspeita de pacientes com câncer? Eu posso falar... Que alerta a senhora pode fazer? Eu vou falar a frase que o professor Ademar Lopes, que foi meu professor na faculdade, falava para a gente no 4º ano. A chance do paciente com câncer é a primeira consulta. Se na primeira consulta
do postinho ou do convênio, de onde for, o médico suspeitar de câncer, a chance dele já aumentou muito. Então, a minha fala seria ficar atento ao sinal e sintoma. A gente não sabe tudo, então não sei o que é isso. Encaminha para um centro de referência, para algum lugar que possa examinar, que possa diagnosticar. Puxando um pouco para as crianças, eu sempre falo para os residentes, ouve a mãe, né? Ouvir a mãe, porque quantas vezes a gente já escutou mãe chegando aqui falando, doutora, eu falava que não estava bom, eu falava que tinha dor. E o médico não dava a atenção necessária que aquela mãe precisava. Então, ninguém gosta de ir ao pronto-socorro, né? Se está indo é porque alguma coisa está errada. Então, ouvir o paciente, ouvir a mãe, no caso da criança, e suspeitar logo. Não saber, encaminhar para quem possa fazer um diagnóstico mais preciso, né? Eu acho que a primeira consulta é a chance mesmo. Muito bem. Eu conversei com a doutora Maristela Bergamo, ela é médica do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, integrante de 2 sociedades que tratam do assunto e luta, junto com os colegas dela, para levar essas informações ao governo federal e, quem sabe, ampliar esse atendimento e poder oferecer melhores condições aos pacientes. Doutora Maristela, muito obrigado. Obrigada, até a próxima. Obrigada, e o estúdio é da senhora também. Obrigada, eu gostei daqui. Obrigada, viu? Gente, muito obrigado. Espero por vocês no próximo HCCast.